Uma batalha implacável está a ter lugar num campo de batalha frio de inverno. O som do ferro a chocar entrelaça-se com o eco silencioso de promessas não cumpridas. No entanto, o verdadeiro início desta história é a hedionda lâmina brilhante de um machado que anuncia a derrota de um dos soldados. Um golpe súbito e poderoso envolve instantaneamente o guerreiro, despedaçando o seu desejo de vitória. A energia desse golpe é sentida como uma onda invisível que passa por ele. A era de um dos guerreiros termina num instante. Sua cabeça é separada do corpo, que ainda não caiu no chão. Ao seu lado, acorrentado com correntes de ferro, está o guerreiro vitorioso, cuja fria determinação garantiu sua vitória. O guerreiro acorrentado parece ser um mestre de seu ofício. Ele está diante de um inimigo derrotado, coberto de sangue. Atrás dele, está sentado um velho que respira pesadamente e pergunta se ele conseguiu matar o adversário. O guerreiro vira-se para o velho e pergunta-lhe, com uma ligeira ironia na voz, se consegue ver a cabeça cortada, porque é mais do que evidente. O velho responde que há muito tempo não via nada, porque era cego. Ele parece um monge, e seu rosto e roupas também estão cobertos de sangue, sugerindo que ele esteve envolvido na batalha. O guerreiro lamenta que o velho não possa ver este espetáculo. Lentamente, passo a passo, o guerreiro aproxima-se do velho, abrindo caminho através das montanhas nevadas em que se encontram. Ajoelha-se diante do velho e diz-lhe que tudo acabou. O velho encoraja-o, dizendo que ele fez uma boa ação. O jovem responde que os méritos do velho não são menores, porque o clã dos 7 genes levou vários anos a inundar de sangue as planícies centrais. No final, os clãs Pecto e Irrigo tiveram de se unir para lutar contra o seu inimigo comum. E hoje é o dia em que o seu inimigo comum está de joelhos, decapitado. Este momento sublinha que chegou o momento da última batalha, na qual o ladrão será derrotado. A vida do nosso herói está a chegar ao fim. Ele fecha os olhos, apercebendo-se de que passou muito depressa. Quando o velho lhe pergunta se sente bem, o herói responde que não podia estar melhor. O velho, por sua vez, apercebe-se que, como esperado, o rapaz à sua frente é um grande mestre do caminho negro, e que, se não fosse por ele, o clã Igo teria sido destruído há cerca de 10 anos. Agarrado à sua ferida, o grande mestre também pode falar sobre o velho sentado junto à pedra. Se não fosse pelos méritos do velho, o clã Pecto teria sido aniquilado. Agradecido, agradece a Vladika Murimov. Ao ouvir isto, Vladika Murimov não pôde deixar de concordar com ele. Embora lhe fosse difícil rir, sorriu perante as palavras calorosas do herói, pois estava a enfrentar o Imperador das Trevas. No entanto, apesar da conversa calorosa após a vitória, o velho ainda tinha mais uma pergunta para o guerreiro. Esta pergunta foi uma surpresa para nosso herói. Afinal de contas, ele é um descendente da grande família Pecto. Então, por que é que passou para o lado do Zigo e se tornou o seu líder? O Imperador das Trevas ouviu a pergunta com os ouvidos bem abertos. Era uma pergunta muito difícil e precisava de uma resposta correta. O Imperador pensou por um momento, ponderando a resposta. Finalmente, o guerreiro baixou a cabeça e disse que tudo estava exatamente como estava. Mas para o velho, esta resposta parecia uma manifestação de tédio. O Imperador das Trevas, por sua vez, perguntou quanto tempo duraria o bispo. E ele respondeu que não viveria nem meio-dia. O imperador assumiu a responsabilidade de o acompanhar na sua última viagem, pelo que o ancião expressou a sua gratidão sem limites. Mas, durante o diálogo, um guerreiro aproxima-se, com a sua lança a brilhar com uma energia cor-de-rosa. Não reparou no ancião, mas viu o Imperador das Trevas. Quando se aproximou, o guerreiro atingiu subitamente o Imperador das Trevas com um golpe fatal no peito, tão forte e inesperado que o herói, apanhado desprevenido, não podia acreditar no que tinha acontecido. Este golpe foi uma grande surpresa para ele, porque foi fatal. Viu que a agulha lhe tinha trespassado o coração. O inimigo era aquele que ele pensava estar morto. Era Tang Guang com um brilho no dedo, que emitia uma aura como um poder cor-de-rosa, e a sua força vital provava que ele não estava morto. Tudo isto foi planeado por um velho que confessou, na altura da morte do Imperador das Trevas, que o tinha organizado para o impedir porque mais ninguém o podia fazer. Ele irá arrepender-se dos seus actos na outra vida. O primeiro a morrer é o velho que, depois de dizer até logo, morreu. Nesta altura, o nosso herói está a sangrar, e a neve à sua volta já não é branca. Ele coloca a si próprio a questão: por que é que o destino lhe reservou um tal fim? Por que é que, em todo o caso, estava destinado a morrer? Por que é que a sua vida se tornou tão perturbadora e difícil? A sua memória recorda que há 26 anos, o seu mundo se desmoronou quando o clã Baeksanjong caiu. O seu pai foi morto em combate, e o seu irmão mais novo morreu precocemente. Ele viu-se sozinho num grande vazio, sem ninguém à sua volta em quem confiar. No final,
ficou do lado de Higdo e ascendeu à posição de comandante-chefe, alcançando os seus objetivos a qualquer custo. Durante toda a sua vida, lutou desesperadamente por um lugar ao sol. E agora a sua vida termina numa batalha. E apercebe-se de que nem tudo foi em vão. Os últimos momentos da sua vida foram cheios de dor e traição. Mas a sua vida foi bela, apesar de os seus olhos estarem fechados para sempre. Mas algum tempo depois da escuridão, os seus olhos começaram a abrir-se e ele viu luz. À sua frente, viu um homem na posição de lótus que lhe disse: "Aprende a cumprir o teu dever para com a tua família e alcançarás a iluminação." Olhando em volta, viu que esse homem estava sentado no topo de um templo e o nosso herói estava rodeado de pessoas que se ajoelhavam e o veneravam. Com os ombros erguidos, ele não percebe se é um sonho ou uma ilusão, ou se está a dormir. E de repente, do nada, um tipo toca-lhe na roupa, chamando-lhe irmão. O nosso herói olha com raiva para o homem que lhe tocou, sem perceber as suas intenções. O homem que lhe tocou faz-lhe um gesto para que continue a adorar, porque a cerimônia ainda não acabou, e para que se sente rapidamente, porque o pai está a ver. O rapaz fica aterrorizado ao reconhecer as feições familiares do jovem. De repente grita: "Jipen!" Mesmo durante a cerimônia, chamando a atenção de todos os presentes. Corre para o irmão e começa a abraçá-lo, mas o irmão não percebe por que é que ele se está a comportar de forma tão emotiva. O irmão pergunta-lhe: "O que é que se passa contigo? O que é que se passa, irmão?" Mas o nosso herói estava tão entusiasmado por conhecer Jiping que se esqueceu de pensar por que é que o seu irmão, que morreu há 20 anos, apareceu neste lugar. A voz calorosa de que sentiu falta durante tanto tempo penetra-lhe nos ouvidos, chamando-o Rojun. Falo congelar no lugar. É a voz do seu próprio pai, que também morreu numa batalha há muito tempo. Volta-se para o homem, apercebendo-se de que é de facto o seu pai, porque a sua voz não pode ser confundida com a de mais ninguém. Ao virar-se, vê a silhueta de um homem forte e barbudo a olhar para ele com um ar severo. Quando acorda, o rapaz não percebe se trata de uma ilusão ou se viu realmente o seu pai. Apesar das suas dúvidas, quer abraçar o pai, de quem tem saudades há tanto tempo. Corre para ele para expressar o seu respeito e amor. No entanto, para o pai, é um dia normal com os filhos, e agarra a mão do filho, ativando o seu poder. Aperta com tanta força que o rapaz cai de joelhos, incapaz de resistir à dor. O rapaz apercebe-se de que é realmente o pai a protegê-lo de ficar envergonhado em frente a um grande número de pessoas. O pai olha-o com severidade, e a raiva nos seus olhos pode ser um aviso de que o seu comportamento foi desrespeitoso. O pai pergunta: "Estás a comportar-te como se tivesses enlouquecido. Estás no teu perfeito juízo para fazeres tanto barulho durante a cerimônia." Apesar do comportamento do filho, o pai espera por uma resposta, mas antes manda-o para a casa dos antepassados durante 3 dias para pedir desculpa aos mortos pelos seus actos. Depois destas palavras, o pai olha para o filho com um pouco de vergonha. Mas o nosso herói não estava confuso, e embora estivesse contente por ver o pai, não conseguiu resistir à sua palavra e aceitou a sentença do pai, pronto a cumprir o seu castigo. Nesse momento, apercebe-se de que está realmente vivo. Olha para o seu corpo e repara que tem um aspecto surpreendentemente jovem. A sua pele é lisa, sem as habituais feridas, cicatrizes e calosidades. Tudo o que o lembrava dos combates desapareceu para sempre. Olhando para trás, apercebe-se de que regressou aos dias do seu clã Baeksanjin. Isto parece-lhe estranho, porque ele pensava que estava morto. Passado algum tempo, o guarda leva-o através dos jardins verdes até a casa dos seus antepassados. Aí, a porta fecha-se-lhe na cara. De pé, debaixo da porta, o rapaz apercebe-se de que o pai, como sempre, é implacável e que o fechou naquele quarto durante 3 dias. No entanto, isso não era assim tão importante para ele, porque estava mais preocupado com a questão: por que é que ele voltou? Nem sequer podia estar contente porque não conseguia encontrar uma explicação, o que se estava a tornar um grande problema para ele. Depois de esforçar a sua mente, apercebeu-se de que estava numa situação muito difícil. Caído no tapete que cobria o chão desta casa, continuava sem respostas e os seus pensamentos não traziam qualquer solução. No entanto, ao olhar para o teto, ocorreu-lhe uma ideia. Talvez tudo isto fizesse parte de algo maior de que não se tinha apercebido. Pensou um pouco e apercebeu-se de que era tão jovem que nem sequer sabia a sua verdadeira idade. Que idade é que ele tem agora? 18 ou talvez 19? Não se sabe bem. Mas aparentemente estamos no outono, e a julgar pela aparência do pai de Jiping, ele tem cerca de 26 anos. Isto significa que eles enfrentaram um horror que irá tirar a vida da sua família e do seu clã para sempre. Com o horror, ele apercebe-se de todas as consequências que o esperam neste caminho. Afinal, não resta muito tempo até que o seu clã, os Baeksanjin, seja destruído. E aconteça o que acontecer, ele não pode ficar de braços cruzados, porque pode evitá-lo.
Ele corre para a porta. Quando abre a porta, vê o seu irmão mais novo, que veio falar com ele. O rapaz para por um momento quando vê o seu irmão mais novo, Jiping. Por sua vez, o irmão pergunta-lhe: "Onde é que vais?" O nosso herói fica embaraçado e não encontra palavras para responder, porque o irmão o apanhou de surpresa. No entanto, o irmão continuou a insistir que o herói não devia sair dali, porque precisava de passar mais 3 dias na casa dos seus antepassados. Tudo isso era verdade, e o nosso herói concordou. Mas o porquê de ter vindo parar aqui parecia um mistério. Então o irmão começou a mexer no bolso, prestes a dizer que, independentemente das consequências, estava preocupado com o espírito do irmão, que tinha de passar 3 dias na casa a beber apenas água. Trouxe algumas guloseimas ao irmão para o animar. Desta forma, queria animá-lo para que não ficasse aborrecido com o que estava a acontecer. No entanto, o Imperador das Trevas compreendeu que, dentro de 6 meses, o seu irmão morreria e que esse destino se abateria sobre todos os seres vivos desta cidade. Jiping entregou-lhe rapidamente a guloseima, preocupado com a possibilidade de o seu pai dar por isso. Mas os pensamentos do Imperador não o abandonavam e ele não conseguia acalmar-se, sabendo que o seu pai em breve se iria embora. O jovem guerreiro, que é o chefe da família, morrerá pela espada juntamente com seu poderoso clã. E a vida do jovem guerreiro transformar-se-ia num pesadelo em que ele sofreria para sempre. Os partidários do seu clã morrerão instantaneamente, sem terem tempo de fazer nada, e isso não é brincadeira. O horror que ficou gravado na alma do nosso herói permanece para sempre, e ele faz uma promessa a si próprio de ser o primeiro a atacar. Não só o fará, como também preparará o clã para a defesa, abraçando o seu irmão e assumindo toda a responsabilidade pelo que está a acontecer. Na sua vida passada, ele foi o Imperador das Trevas, tendo se tornado um através de uma vida dura e de um destino cruel. Agora, com as memórias e a experiência do passado, ele vai encontrar toda a gente e destruir quem quer que pense em fazer mal à sua família. O rapaz abre abruptamente a porta do templo e corre para fora, movido por um forte desejo de mudar os acontecimentos que podem ser fatais para ele e para o seu clã. Caminha confiante pelos caminhos por onde costumava correr quando criança, dirigindo-se à igreja onde seu pai está enterrado. Ao entrar na Câmara Administrativa Central do clã, o rapaz encontra criados que se dirigem a ele como um jovem mestre. Continuando o seu caminho, tenta não desperdiçar a sua energia. O jovem mestre aproxima-se da entrada do gabinete do seu pai, que é guardado por 2 guerreiros de espada em punho. Mostrando o seu respeito, os guerreiros fazem uma vênia, cumprimentam o jovem mestre e perguntam-lhe o que o traz aqui. O rapaz responde com confiança que precisa de conhecer o pai por algum motivo, mas os guerreiros explicam-lhe que não lhe é permitido entrar sem uma razão especial, pois as regras são muito rigorosas. Se o chefe do clã não o tiver convocado, ele não pode entrar. Um dos guerreiros aproxima-se do jovem mestre, e com toda a seriedade, diz-lhe na cara que, nesse caso, ele não pode entrar. O jovem tem os seus próprios argumentos para contrariar a recusa. Explica que tem uma tarefa muito urgente. Como os soldados eram obrigados a obedecer à ordem, não podiam deixá-lo entrar, pois as visitas não eram permitidas antes do meio-dia. O jovem proprietário ficou aborrecido quando lhe foi recusada a entrada, mas foi-lhe proposto que voltasse mais tarde. Pediu então para transmitir uma mensagem ao seu pai. "Diz ao meu pai", disse o jovem mestre, "que vou começar a aprender a técnica da seda azul verdadeira." Os guerreiros ficaram tão chocados com as suas palavras que mal conseguiam dizer a técnica, chegando mesmo a gaguejar. Ficaram pálidos e pareciam profundamente chocados com esta mensagem. Perplexo, um deles perguntou se tinham entendido bem que ele queria que eles contassem ao seu pai sobre a técnica da seda azul verdadeira. O jovem confirmou as suas palavras e disse-lhes para passarem a mensagem, e depois saiu. Quando estava a sair da propriedade, viu a paisagem da sua infância. Ele jurou para si mesmo que iria dominar a técnica da verdadeira seda azuri. Esta notícia causou um verdadeiro alvoroço entre os membros do clã Yen, porque a técnica da verdadeira seda azuri é considerada uma das artes marciais mais importantes do clã. Ninguém podia acreditar que o rapaz tivesse decidido dar tal passo. O facto é que é quase impossível dominar esta técnica sem treino prévio. Para chegar a este nível, é preciso dominar primeiro a técnica da andorinha ascendente, que requer uma força e resistência tremendas, apenas ao alcance de alguns escolhidos, como o segundo jovem mestre. Quando o nosso herói deixa a propriedade, é recebido pelo seu irmão, que cumprimenta calorosamente o jovem mestre. A história deixa claro que, na sua vida passada, João, apesar de não ter visitado o seu irmão Jipen, conhecia-o. O seu irmão tinha um grande talento, e o chefe do clã mencionava frequentemente Jipen, perdendo de vista o seu primeiro filho Rajong. Por isso, Rajong tratava o seu irmão mais novo como se ele não existisse, mas um dia tudo iria mudar. Os irmãos caminhavam por uma vereda outonal, e Rojong falava de Ruda, um castigo muito severo, perguntando-se como é que alguém poderia aguentar 3 dias só na água.
O irmão tentava sempre ser bom em tudo e, apesar do castigo do pai, apoiava Rojun. Peng queria fazer o irmão de Rojun feliz e ofereceu-se para lhe comprar comida. Peng, por sua vez, disse que tinha encontrado um sítio de que gostava e que lhe chamava Goyanglu. Depois destas palavras, o jovem mestre dirigiu-se ao seu irmão Jiping, procurando quebrar o círculo de mal-entendidos entre eles. As suas intenções eram claras. Por fim, a arbitrariedade na relação entre eles. Jiping estava nervoso com o comportamento imprevisível do irmão e engoliu uma lágrima. Tratei-te muito mal e estou sinceramente arrependido do meu comportamento, disse o jovem mestre. Jiping ficou profundamente chocado com estas palavras, que vieram como um raio do nada. O jovem mestre continua. Considero-me um canalha por não ter apreciado o teu sucesso e não te ter apoiado. Comportei-me de forma mesquinha, como uma criança grande movida por um orgulho tolo. Pediu perdão ao irmão com um suspiro profundo e prometeu que não voltaria a acontecer. Quando Jiping ouviu as palavras do irmão, ficou tão comovido que as lágrimas brotaram-lhe nos olhos. Tentou impedi-lo, mas Rajin continuou. Lamento muito ter te causado tantos problemas. Não quero que me culpes se não me conseguires perdoar. Quando Jiping refletiu sobre as palavras do irmão, percebeu que Rajin tinha mudado e que já não o odiava. Depois de ouvir essas palavras, Jiping desatou a chorar, e o jovem mestre limpou gentilmente as lágrimas do seu rosto. Isso deu ao jovem mestre a tão esperada sensação de alívio que ele havia procurado por toda a sua vida após a amarga perda. Tentou consolar o irmão, esperando que ele parasse de chorar e que tudo na vida deles se restabelecesse. Esta cena foi observada de perto pelos guardas, que ficaram novamente chocados com o que estava a acontecer. Era estranho para eles verem o jovem mestre num estado tão emocional. Passamos para Goyanglu, um lugar iluminado pelas folhas de outono, com uma casa à beira-mar. O jovem mestre e o seu irmão decidem fazer um delicioso jantar de peixe para finalmente fazerem as pazes. Iniciaram um diálogo em que, depois de muito tempo separados, puderam finalmente falar normalmente. Jiping reparou que o andar do seu irmão tinha mudado significativamente e era óbvio que ele já não se parecia com o seu antigo eu. Era como se tivesse tornado numa pessoa completamente diferente daquela que costumava ser. Enquanto Jiping comia o peixe, reparou que a energia Qi do seu irmão Rajin se movia através do seu corpo, o que lhe pareceu incrível. O jovem mestre explicou que tinha passado os últimos 3 dias na casa dos ancestrais. Lá ele praticou a meditação do lótus e circulou a energia Qi usando o método da andorinha ascendente. Era muito arriscado para ele, porque o seu corpo ainda não estava adaptado e era demasiado jovem para tais testes. A tensão exercida sobre os seus vasos sanguíneos, ossos e músculos durante esta técnica poderia ter levado a uma regressão da sua condição física. Mas apesar da dor e dos obstáculos, ele superou-os para libertar a sua energia aqui interior. Ativou todo o seu conhecimento e força para derrubar o muro da incapacidade e passar ao nível seguinte. Isto ajudou a inflamar a sua energia Kai e deu-lhe a oportunidade de se ultrapassar a si próprio. No entanto, era extremamente difícil e o seu corpo mal conseguia aguentar o esforço. Ele perseverou, poupando todas as suas forças para não morrer com estas práticas, e o seu nariz estava a sangrar. E então o seu irmão Jeping observou-o e deu-lhe 7 estrelas pela sua técnica. Em estado de choque, Jeping começa a perceber-se de que Rajin pode ter dominado esta técnica complexa. Rajin responde que sim, que de facto dominou o método da andorinha ascendente. Jinping até se levanta do seu lugar perante esta maravilhosa notícia. Dá os parabéns ao irmão, porque dominar uma técnica destas num curto espaço de tempo é um grande feito. E a mudança de andar devido ao despertar da energia Qi é mais uma prova. É espantoso que o seu irmão mais novo consiga notar as ligeiras mudanças no seu corpo só de olhar para ele. Rajin apercebeu-se que tinha de facto feito o incrível. Mas de repente, algo não planeado aconteceu neste maravilhoso bar que distraiu a atenção de Jianping. O nosso herói diz que os seus amigos chegaram, 3 deles, um dos quais é bastante forte. O irmão mais novo decide cumprimentá-los e vai até a porta para abrir. Mas, de repente, esbarra na figura de um deles, o que provoca um encontro inesperado. Ao levantar a cabeça, vê uma rapariga a olhar para ele com uma expressão de desagrado, como se ele fosse algo desagradável. Sem terem tempo para pedir desculpa, passam por ele e continuam o seu caminho. Um homem passou e perguntou à rapariga se a vista da janela do bar não era óptima. Ela respondeu com indiferença que não gostava muito da vista e que o seu nome era Namgun Sanghua. O nosso herói observou o casal de lado, bebeu chá e almoçou, ouvindo atentamente a sua conversa. Com os olhos semicerrados e tapando a cara com uma chávena, observava o casal com um ar sério. O criado de Namgun Sanghua sugeriu que ela provasse o peixe deste restaurante para melhorar o seu humor. Mas ao dizer isto, reparou em Jeping e ficou surpreendido por o ver. Quando Jinpan viu o seu amigo, convidou-o a conhecer o seu irmão mais velho, o que suscitou dúvidas entre os seus amigos.
Assim que olharam para ele, o jovem mestre apresentou-se como Rojun e fez uma vênia de saudação aos amigos do seu irmão. O rapaz retribuiu a saudação e cumprimentou também o seu novo amigo. Mas, de repente, a voz de Namgun Sangwa quebrou o silêncio, pois estava zangada por ele a ter trazido aqui para ver a paisagem. O rapaz viu-se numa posição difícil, tentando satisfazer a sua anfitriã e comunicar com os seus amigos. A única coisa que lhe veio à cabeça foi pedir algo para a mesa. Alguns minutos mais tarde, a mesa estava posta com pratos que pareciam deliciosos, mas quando a anfitriã viu o que lhe tinha sido servido, ficou zangada porque não achou que fosse comida decente e descarregou no seu amigo Jiping. O irmão mais novo, que estava sentado ao lado dela, ficou um pouco aborrecido por ver o seu amigo numa situação tão difícil. Sentiu-se ainda pior porque tinha convidado o seu irmão Hedin para o local onde o caos se tinha instalado. Tentou pedir desculpa ao irmão, mas o jovem mestre tranquilizou-o. Meu irmão Peng, não te preocupes. É melhor pagar uma bebida ao teu irmão para celebrar o seu sucesso com a nova técnica. E levantou o copo. Ao ouvir isto, Peng sorriu e respondeu com um brilho no rosto. Pede o que quiseres. Estou pronto para te oferecer qualquer coisa neste lugar. O restaurante na margem do rio era bastante chique e atraía muitas pessoas com a sua beleza. Mas quem poderia imaginar que uma das anfitriãs não iria gostar de alguma coisa e explodiria de raiva, evitaria a amiga e o criado, acusando-os de ignorância, tentando acalmá-la, porque toda a gente estava a olhar para eles, para não ficar numa posição vergonhosa. Desprezava os outros, não os considerando pessoas de pleno direito, comparando-os apenas a insectos. As palavras da anfitriã ofenderam os clientes do bar e todos começaram a prestar atenção à mulher mal educada. Pen sentiu-se zangado com ela porque tinha ofendido os outros, incluindo ele próprio. A situação no bar agravou-se, e os clientes habituais que viam o que estava a acontecer começaram a dispersar em diferentes direções. Quando a senhora se apercebeu de que os representantes do grande clã Paksanien estavam a olhar para ela, apenas se riu e disse que o clã Namgun há muito que reconhecia o clã Yen como um dos 7 grandes clãs. Fez alguns comentários insultuosos sobre a audiência, e o nosso herói notou que as suas palavras estragavam o sabor do álcool no seu copo, embora não tenha recorrido à agressão. Jin Peng, incapaz de suportar o insulto, levantou-se da cadeira. O jovem mestre observou-o e ficou espantado com a reação do irmão. Chegou mesmo a baixar o copo, sentindo algo de invulgar no comportamento do irmão e na aura de energia Qi que o envolvia de forma explosiva. E Jin Peng manteve-se firme e não queria sentar-se, pois estava furioso e queria dar uma lição a este patife pelas suas palavras, enquanto o seu irmão Rajin tentava acalmá-lo, mas sem sucesso. Peng levantou-se abruptamente da mesa e começou a gritar alto com a anfitriã, acusando-a de tomar demasiadas liberdades no seu comportamento e de ir longe demais. Estas palavras deixaram a jovem mulher feliz, porque finalmente alguém a estava a repreender. Mas Peng continua a sublinhar que ela quebrou as regras de etiqueta, acrescentando que as suas ações são inaceitáveis. Estás a comportar-te com dignidade como membro do clã Namgong? Perguntou Peng, indicando claramente a sua filiação no clã. Ao ouvir estas palavras, a rapariga apenas sorriu e mergulhou. Passado algum tempo, começou a rir-se alto com saliva a pingar-lhe da boca e exclamou: Achas que és especial por pertenceres a um grande clã? A gargalhada foi tão forte que lhe doeu o estômago e ela agarrou-se a ele, ao que Peng respondeu dizendo que o clã Namhud não tinha nada a ver com isso e que ela provavelmente não teria recebido uma educação adequada se não fosse pelo seu clã. Estas palavras deixaram Peng muito zangada e ela começou a olhar para ele como uma presa. Para demonstrar a sua força, bateu na mesa, libertando a sua energia, e partiu-a em pedaços com um forte golpe. De pé em frente à mesa, com seu criado e uma expressão hostil no rosto, pensou em como castigar o mestre pelas suas palavras. Depois de uma breve hesitação, ela disse a Pan na cara dele que estava pronta para o testar e verificar a sua autenticidade. Ao ouvir isto, o jovem mestre, observando o comportamento do seu irmão e da rapariga, decidiu intervir, aconselhando Pan que, se voltasse a encontrar pessoas assim na sua vida, que podia poupar tempo ignorando-as, e que elas só podem ser corrigidas com umas boas palmadas, disse Hedin. Ao ouvir estas palavras, a rapariga perguntou se eles tinham mesmo decidido corrigi-la desta forma, batendo-lhe. Apontou agressivamente o dedo ao mestre, indicando ao criado o caminho a seguir. Ordenou ao criado que os pusesse todos de joelhos perante ela. Ao ouvir isto, o criado, que antes a respeitava profundamente, sentiu um grande medo, sabendo que não seria capaz de cumprir a sua ordem. Mas ela deu-lhe uma bofetada forte, mostrando-lhe quem mandava. Disse-lhe também que, se quisesse que a sua família pudesse circular livremente na sua propriedade, tinha de levantar rapidamente as nádegas e obrigá-la a ajoelhar-se. Este criado, segurando a cabeça, foi ter com os rapazes e contou-lhes o que ela tinha dito,
pedindo-lhes que fizessem o que lhes era pedido e se ajoelhassem. Mas Haedin, o mestre disfarçado, não tinha intenção de tolerar tal insolência. Agarrou na cabeça do rapaz, segurando-a, atirou-o ao chão, a sua energia aqui irradiando um poder malévolo. O mestre não tencionava matá-lo, mas pretendia castigá-lo pela sua insolência. Agarrou-o firmemente pela cabeça e atirou-o rapidamente para o lado. E enquanto ele voava, bateu-lhe com toda a sua força, para que ele sentisse toda a sua culpa. O golpe trespassou o criado, que não se sentiu aliviado e dificilmente recuperaria. A princesa repara que não foi o rapaz que se ajoelhou, mas sim o seu criado que desmaiou com o golpe duro. Ficou indignada com esta falta de respeito por ela, e decidiu castigar ela própria o patife do Heijin. Isto deixou-a muito zangada, e correu para o nosso herói, que estava calmamente à sua espera, dizendo: "Parasita." O mestre não precisava de provar nada, porque tinha a certeza de que estava certo. Assume uma posição de combate e espera que ela corra para ele. A rapariga ativou a técnica Vento Celestial do seu clã, perguntando-se como é que o tipo a iria parar com as suas próprias mãos. Ela estava à espera de lhe partir os ossos todos. Mas a situação mudou de repente quando o braço de Heijin disparou para a frente como se fosse controlado pela sua própria energia. Ela notou que algum tipo de energia estava a envolver o seu braço, torcendo-o completamente e bloqueando o seu movimento. De repente, Hyunjin apareceu e já estava a segurar o cotovelo dela, preparando-se para o partir. O grito repentino da rapariga ecoou por todo o restaurante onde se encontravam. Depois do ataque, a rapariga segurou-lhe a mão sem perceber como é que a sua energia tinha sido tão subitamente interrompida. Mas Heijin não parou, e preparava-se para lhe dar outra lição. Bateu-lhe na perna de apoio, e os ossos começaram a partir-se voando em pedaços, o que confundiu seriamente a rapariga. Agora estava deitada no chão, sem saber o que fazer, pois o seu braço não funcionava, e a perna estava tão danificada que nem teve tempo de sentir a rapidez com que tudo aconteceu. O seu grito e as suas lágrimas ecoavam por todo o restaurante, e no seu desespero não se conseguia controlar. A rapariga já não parecia tão confiante e começou a afastar-se numa só perna, tentando fugir dele. Nessa altura, o jovem mestre lembrou-se de um preceito da sua vida passada que dizia que a insignificância de um ferimento não tem importância até que ele próprio seja ferido. Precipitou-se num ataque, desfazendo os seus inimigos em pedaços. Ao ouvir isto, a rapariga gaguejou e implorou-lhe que não se aproximasse mais e que parasse. Todas as palavras que proferia eram ordens do Imperador das Trevas, que ele tinha sido na sua vida anterior. De dor e frustração, a rapariga não sabia o que dizer, a não ser acusá-lo, chamando-lhe canalha, chorando em desespero. O nosso herói limitou-se a observar o seu sofrimento, ouvindo o que ela iria dizer a seguir, mas a rapariga não ia parar. Avisou-o de que o seu clã estava em perigo, e disse que não se esqueceria da destruição de todo o clã Baek Sangyeon, o que soou bastante frio. Mas o rapaz não teve medo das suas palavras. Aproximou-se calmamente dela, sentou-se, pegou na sua mão e disse: "O que é que vais fazer?" Estas palavras fizeram-na sentir frio por dentro, e ela nem sabia o que dizer. Mas o rapaz continuou: "Estou a perguntar como é que vais destruir o meu clã e a mim?" Naquele momento, Jen Peng apercebeu-se que a situação tinha ido longe demais, mas não conseguiu impedir o irmão. Avisou-o de que se contasse ao seu clã o que ele lhe tinha feito, haveria consequências. De repente, Heijin pontapeou todos os móveis à sua volta. Pegou num pedaço de madeira afiada. Levantando este objeto afiado acima da cabeça dela, disse: "Vou matar-te e enterrar-te, e o teu clã não vai saber de nada, pois não." Ao ver isto, a rapariga começou a engasgar-se com as lágrimas e a gritar, implorando por ajuda. Mas Haejin, sentindo-se excitado pelas suas ações, respondeu friamente, demonstrando que a lição tinha sido ensinada a esta princesa. No dia seguinte ao incidente, os rapazes vão para o escritório do pai, aguardando as consequências dos seus actos. No escritório, o pai exige uma explicação de como tudo aconteceu e o que aconteceu exatamente. Prepara um chá não só para si, mas também para os seus filhos mal comportados, que provocaram um assunto sério com grandes consequências. Hyunjin senta-se à mesa e o aroma do chá enche a sala. Ele conta ao pai a discussão que levou à briga. O pai responde-lhe que esta resposta é apenas um relato do que aconteceu e que não pediu uma explicação. Heijin senta-se à frente do pai, e entre eles está sentado o seu irmão mais novo, Jopen, que não sabe o que dizer nesta situação. Jopen ouve o diálogo confuso e não tem nada a acrescentar, apenas está nervoso com os acontecimentos. O pai põe uma chávena de chá na mesa e começa a resumir as informações que recebeu após o recente confronto. O filho do clã Konali tem a cara partida e a filha do clã Namgun tem um membro partido. Há rumores na cidade de que a rapariga tem ferimentos internos graves e lesões na pele.
e que a sua recuperação demorará cerca de 6 meses. Hae-jin inventa a desculpa de que a rapariga queria que eles lhe pedissem desculpa, ao que o pai responde que isso não é uma discussão. Eles podiam ter ido embora. Pede a Hae-jin que deixe de se comportar como um tolo, porque sabia que tais ações poderiam levar a um derramamento de sangue entre os clãs. O nosso herói, não tomando as palavras do pai como definitivas, pergunta se o nosso clã é realmente tão grande que o pai deva entrar em pânico. Confuso com esta pergunta, o pai pergunta-lhe do que é que ele está a falar exatamente. O rapaz explica que a rapariga não acha que a família dele seja um clã grande. E estas palavras magoam profundamente o pai, pois são suficientes para o ofender. Ao sair do quarto, o rapaz fecha a porta, sem saber se o diálogo com o pai foi bem sucedido ou se tudo acabará de forma trágica. Embora a situação tenha ido longe demais, ele acredita que eles não são culpados pelo que aconteceu, mesmo que tal crueldade não seja inerente aos ensinamentos de Paectu. A crueldade que ocorreu está longe dos princípios de Paectu, que são o caminho do clã e a vontade de seu pai. Na sua vida anterior, o rapaz estava profundamente habituado aos costumes do clã, e viveu durante 30 anos como um imperador das trevas. Apesar de todos esses detalhes, ele ainda se pergunta o que fazer com a verdadeira técnica da seda azuri. Se ele fosse perguntar ao seu pai sobre isso agora, ele provavelmente ficaria com raiva. A cena muda para o clã Namgungin, onde uma rapariga que esteve envolvida numa luta recente está no hospital. Os médicos ligam cuidadosamente as partes feridas da rapariga, tentando mudar as ligaduras a tempo. Ela está imóvel, tendo sofrido ferimentos físicos e internos significativos. Nesta situação difícil, apenas o seu pai, o chefe do clã Namgungin, se solidariza com ela. Pergunta ao médico pelo seu estado e bem-estar. O médico responde que a situação não é tão má como pode parecer à primeira vista, mas que o maior problema é o seu estado mental, pois ela está a sofrer um grave trauma psicológico. O médico pensa que ela ficou chocada com alguma coisa, porque embora os ferimentos físicos se curem em 6 meses, será mais difícil curar a psique. O chefe do clã olha para ela pensativamente, sentindo pena da filha neste mal-entendido. Nesta altura, a rapariga está deitada num quarto de hospital, e é evidente que é assombrada por delírios e alucinações. De repente, o filho entra e o médico inclina-se para ele, mostrando respeito. O filho chama-o. Olá, pai. E o pai fica feliz por ver o seu segundo filho, chamado Hen. Hen pergunta ao pai o que é que ele pensa da situação. O pai responde-lhe que os ferimentos graves a deixaram tão abatida que lhe custa olhar para a filha e que quer que ela aprenda e conheça o mundo. Hen não hesita em dizer ao pai que este incidente deu a todos a oportunidade de aprender com ele. No entanto, na sua opinião, os bandidos não podem ser perdoados, apesar das lições que poderiam ter aprendido. Hyun observa que o facto de a ter ajudado a compreender o valor da vida não é a moral da história. O pai tem o cuidado de dizer que o culpado é do clã Yen, que se atreveu a humilhar a sua filha. Hyun sublinha que o clã Yen tem apenas 50 anos e que já começou a atacar o clã Namgong. Hyun faz uma pergunta que deixa toda a gente na sala a pensar e a desconfiar. O pai vai deixar estes bandidos em paz? Sem hesitar, o pai responde que é claro que não. Ele quer vingança. Só porque o filho foi ferido não quer dizer que não desafie esta força e este clã. Heng reage com um sorriso, aprovando as palavras do pai, pois dada a sua posição de chefe do clã, não pode agir precipitadamente nesta situação. Depois de dizer isto, o pai pergunta a Ryeon sobre o bandido, e Ryeon responde que tratará dele, uma vez que o culpado já foi identificado e não há necessidade de se apressar. Outra questão que preocupa Hen é a data e a hora da reunião dos sucessores. Passamos agora para a noite do clã Ye. O pai conta ao filho mais novo sobre a reunião dos sucessores, e este reage com surpresa. Afinal, as reuniões dos herdeiros, às quais só assistem os herdeiros dos 7 clãs principais, têm por objetivo aproximar os clãs. Tira um pergaminho do bolso, entrega-o ao filho e diz-lhe que deve viajar para Hefei, na província de Anhui, no dia 15 deste mês. Na entrada, ele apresentará esta autorização e um esquadrão de falcões acompanhá-lo-á. O Esquadrão Falcão é uma organização de elite do clã Ye, e o rapaz fica muito surpreendido por estar numa reunião destas e num ambiente destes. Apesar de não estar contente com a permissão do pai, sugeriu que o irmão mais velho fosse em vez dele. O pai reagiu em silêncio e virou-lhe as costas. Queria dizer ao rapaz que o irmão era muito perigoso, mas John Pan não percebeu imediatamente por que é que ele era perigoso, pois era considerado uma pessoa muito boa. O pai reparou que o filho tinha mudado muito e que parecia que já não era a mesma pessoa que era. A sensação que o pai teve foi tão forte que começou a pensar que estava a olhar para uma pessoa completamente diferente. Iluminado pelo brilho da noite sob o céu estrelado, o jovem mestre treina arduamente, usando as suas novas capacidades. Apesar de todos os obstáculos, apercebe-se de que tem de carregar o grande fardo que está destinado a carregar no futuro. O treino torna-se uma parte integrante da sua vida que lhe trará grandes recompensas.
O antigo Imperador das Trevas, reencarnado num novo corpo, tenta recuperar o tempo perdido utilizando os conhecimentos que possui. No entanto, o seu corpo é cada vez mais resistente e não lhe permite mostrar toda a sua força. O bastão que tem nas mãos cai no chão e ele apercebe-se que exagerou. Atingiu o limite do seu treino. As suas mãos estão cobertas de calos e queimaduras provocadas pela energia. Na sua vida passada, empunhou um grande machado, que agora esquece porque nem sequer consegue manejar uma barra de ferro. Olha para as suas mãos ensanguentadas e interroga-se sobre quanto tempo demorará a aprender novas técnicas. Mas não vai desistir. As folhas de outono caem das árvores diretamente sobre ele e ouve um ruído, como se alguém se aproximasse. Endireita-se, põe o pau ao ombro e espera pelo visitante. O estranho vem ter comigo e pergunta-me se estive a treinar. Porque o sítio parece que estive a treinar. O rapaz pergunta ao pai por que é que ele veio. E o pai responde que reparou que ele estava a treinar muito, mesmo à noite, o que não é habitual para ele. O rapaz limpa o sangue das mãos e diz ao pai que quer aprender a usar um bastão e uma lança. Mas o pai vê apenas um pau de madeira nas mãos do rapaz e pergunta-lhe de que tipo de lança e de bastão está a falar. Quando lhe perguntam se treina com uma espada, o rapaz responde que não. Isto preocupa o pai, porque as grandes técnicas do seu clã estão relacionadas com a arte da espada e ele, como o filho mais velho do clã Yen, deve dominar essas técnicas. No entanto, apesar disso, o rapaz tem a sua própria opinião. Pensa que mesmo que domine as técnicas do clã, de que lhe servirão se não forem adequadas ao seu corpo. Quando o pai ouviu as palavras do filho, ficou sem saber o que dizer, perguntando-se como é que o seu filho mais novo podia compreender o que era adequado para o seu corpo. O rapaz responde que as artes marciais são aquilo que sentimos com o nosso corpo, e que se ele encontrou um caminho que se adequa ao seu corpo, deve segui-lo, sentindo a energia chi na sua mão com o bastão. Há um momento de silêncio em que ambos se apercebem de que isto é parcialmente verdade, mas o pai está confuso com o entusiasmo do filho. O pai não diz mais nada, vira-se e prepara-se para sair, mas quando parou por um segundo, disse que os guardiões sanguíneos lhe tinham dado uma informação. A informação dizia que o seu filho Regin queria aprender a técnica da seda azuri, e acabou por ser verdade. Todos eles sabem que a técnica da seda azuri é uma das 5 grandes artes divinas do clã. Uma vez que ninguém no clã pode aprender qualquer uma das 5 grandes artes divinas sem a sua permissão, ele quer fazer uma pergunta ao seu filho. O nosso herói ouve atentamente o pai e não o vai contradizer. Mas o pai acrescenta que a resposta do filho à sua pergunta determinará a sua decisão sobre esta técnica. Assim, o futuro do filho e a sua capacidade de dominar a seda azul dependerão da resposta que ele der à pergunta do pai. Naquele momento, quando tudo estava a arder, os cadáveres jaziam no chão, as casas estavam a ser destruídas e o clã Yan estava a viver os últimos momentos da sua existência, ocorreu aquele incidente decisivo. Os soldados inimigos aproximavam-se do líder do clã, enquanto os seus próprios guerreiros sacrificavam as suas vidas para proteger o seu comandante. Mas todos os esforços foram em vão. Um cavaleiro cansado, exausto da batalha, caiu no quarto do seu mestre. O seu estado refletia todos os horrores da guerra. Os guerreiros do clã não conseguiram resistir ao ataque dos inimigos, e o chefe estava sentado no quarto com os seus filhos, e nesse momento crítico decidiu passar-lhes as 5 grandes artes divinas. Hedin e o seu irmão Joupan ficaram chocados com a informação que receberam do seu pai, apercebendo-se que só numa situação crítica é que ele poderia tomar tal medida. Incapaz de suportar a gravidade da situação, Joupan disse ao seu pai que também lutaria pela vitória do clã. A informação com o guia das 5 grandes artes divinas foi dada ao nosso herói na esperança de que ele guardasse esta importante informação. Depois de o seu pai lhe ter entregue estes valiosos livros, dirigiu-se para a saída. Vai lutar em nome da sua família e do seu clã. A última frase antes de partir foi uma ordem gritada ao filhos para fugirem. Após o que o pai ativou a sua energia chi, preparando-se para a última batalha. Este momento tornou-se decisivo para o destino do clã Yan, e o líder do clã lutou até ao último suspiro da sua vida. Toda a sua vida se tinha preparado para este momento, e a sua última ordem foi liderar o esquadrão da Muralha de Ferro para expulsar os ladrões e proteger o clã Yan. Os seus filhos concordaram com o seu plano e acreditaram até ao fim que tudo aconteceria como ele dissera. O livro foi passado ao seu irmão mais velho, que dominou estas raras habilidades. Na sua nova vida na floresta, o pai decidiu perguntar ao seu filho: "Como é que conheces a técnica da verdadeira seda azuri?" O chefe do clã fez-lhe esta pergunta. O pai sabia que o filho tinha dito aos guardiões que tinha começado a treinar e dominado uma das formas, e queria saber mais. Mas o rapaz interrompeu-o, dizendo que não se tratava apenas da técnica da seda azul verdadeira. Nesta altura, o meu pai ficou muito tenso. O rapaz disse-lhe que conhecia todas as formas das 5 grandes artes divinas. O meu pai olhou para o seu filho mais novo e perguntou-se como é que ele podia saber toda esta informação.
Mas o rapaz olhou-o diretamente nos olhos, percebendo que tinha sido ele a ensinar-lhe todas aquelas técnicas. Naquele momento, quis contar-lhe tudo textualmente, como tudo aconteceu e que ele era o imperador das trevas, como foi traído e morto, e como acordou num novo corpo, e também sobre o perigo iminente que estavam prestes a enfrentar. No entanto, ele conteve-se e decidiu que ainda não era a altura de contar tudo ao seu pai. Para dar uma resposta decente ao pai, disse que, quando era criança, era frequentemente levado a uma biblioteca de artes marciais e que tinha algumas recordações desses tempos. Ao ouvir esta resposta, o pai ficou a pensar se o filho estaria a mentir ou a dizer a verdade. Mas quando olhou o filho diretamente nos olhos, viu que o rapaz estava a falar com sinceridade e que sabia realmente muito. No entanto, o pai continuava preocupado com a razão pela qual o filho tinha tanta pressa em aprender artes marciais. E talvez tivesse alguma razão que o pai desconhecesse e que o fizesse pensar que o filho estava a esconder alguma coisa. Apesar disso, ele ouviu o filho e disse-lhe para ir ao seu escritório amanhã de manhã, onde o ajudaria a desenvolver a energia Ki, que é a chave para a verdadeira seda Azure. Na manhã seguinte, no escritório do mestre, começaram a trabalhar com ele. Sentando-se no quarto e concentrando a sua energia Ki, o pai ajudou o filho a ganhar este poder num curto espaço de tempo. O pai pensava que meio mês seria suficiente para desenvolver a energia Ki do seu filho. No entanto, a certa altura, durante a sessão, sentiu que algo estava errado. A energia começou a magoá-lo. Apercebeu-se desta anomalia e não conseguia compreender o que se passava. E no preciso momento em que estava a fazer circular a sua energia com a energia do filho, deu-se uma enorme explosão que espalhou tudo pelo caminho. Redin estava cheio de uma energia negra que parecia sair do demônio e não a conseguia controlar. E nesse momento, os seus olhos brilharam com uma luz branca como a neve, simbolizando o aparecimento da energia Ki nele. Toda a sala brilhava com uma luz cinzenta, completamente diferente, de um belo dia de sol. Quando o fumo e o vento se dissiparam, o pó começou a assentar no chão. O meu pai pôs as mãos sobre a cara e no meio do nevoeiro espesso viu-a. Abalou-o até ao âmago e viu-a. Abalou-o até ao âmago e levantou muitas outras questões. Embora parecesse impossível, o seu filho estava ali sentado, ileso, a circular a energia Chi. Não tinha passado muito tempo desde que as aulas tinham começado, e já tinham alcançado resultados que normalmente demorariam meses. Saiu então da meditação com um suspiro profundo. Era o fim do primeiro dia de treino. A lua tinha acabado de nascer no céu da noite. O rapaz conta ao pai que completou o seu treino. O pai não pôde deixar de o elogiar, pois a rapidez com que tinha dominado a arte era simplesmente incrível. Quando Haejin ouviu isto, ficou espantado por o seu pai o ter elogiado. Haejin, por sua vez, estava feliz por treinar com o seu pai, porque durante esse tempo conseguia sentir a energia do seu pai. Apesar de tudo, o pai estava orgulhoso do filho e olhava para ele não como um fraco, mas como um guerreiro forte. Embora o pai não compreendesse totalmente os pensamentos do filho e aquilo por que ele se estava a esforçar, não podia deixar de o elogiar pelo seu excelente trabalho. O seu orgulho dominou-o e disse ao filho que em breve se realizaria uma reunião dos receptores. Ontem queria que fosse Jipen a ir à reunião e não tu. O rapaz reagiu calmamente a isto. Dizendo ao pai que compreendia e que não tinha dúvidas. Mas o pai ficou chocado com o facto de o filho não ter mostrado qualquer interesse no assunto e não ter insistido em participar no evento. O rapaz explicou que não queria participar nessa reunião. Afinal, quem é que precisa de um bando de crianças de cabeça vazia e orgulho excessivo? E este pensamento levou-o ao desespero. Ao ouvir tudo isto, o pai não o persuadiu, mas mandou-o embora com o irmão, zangado. No dia seguinte, os cavalos corriam alegremente, carregando os seus donos. Haejin montava na carroça com erva na boca e o seu irmão estava feliz por a estrada ser tão bonita. No lado oposto, avistaram uma pequena carroça que chamou a atenção de João Pan, porque andava mais depressa do que o grande grupo, e os rapazes puseram-se a caminho. Depois de um mês de longa viagem, chegaram à província de Anhui, à frente da sua delegação. Conduzindo pelas ruas densamente povoadas, repararam que havia sítios deliciosos para comer nas bermas. Haejin olhou à sua volta e apercebeu-se de que não devia estar aqui. E perguntou-se por que é que o seu pai o tinha mandado para aqui. No entanto, talvez fosse melhor assim, porque aqui ele poderia aprender a verdadeira natureza dos seus inimigos. Afinal de contas, ele não percebia bem se o seu inimigo naquela altura era um seguidor dos antigos ensinamentos ou um membro de um dos 7 grandes clãs. Na época do ataque ao seu clã, Haejin sabia com certeza que a técnica de energia Ki deles era a mesma que a técnica Pecto. Além do seu clã, representantes de outras 6 famílias estavam presentes na reunião. Os ladrões que tinham atacado a sua aldeia não incluíam membros dos clãs Namgong, Mayon e Tang. Por isso ele tinha de vigiar de perto os outros 3 clãs. Sorriu de mansinho quando se apercebeu que os restantes clãs eram o clã Peng, o clã Meng e, claro,
o clã Zheng Gao. E isto leva-nos à floresta na província de Anhui. Na floresta da província de Anhui, um homem está atrás de uma árvore e está envolto em fogo. Parece que alguém o está a atacar. De repente, um objeto desconhecido voa na sua direção e ele tenta esquivar-se. Consegue esquivar-se e vê que se trata de um objeto explosivo que faz explodir a árvore contra a qual tinha acabado de embater. Ele está a ser perseguido por um vilão que o quer fazer explodir. A explosão do explosivo é tão forte que consegue fazer explodir as árvores à sua volta. O vilão que está a perseguir o rapaz apercebe-se de que ele é muito rápido. E é ainda mais rápido do que o ladrão pensava inicialmente, o que se torna um problema sério para ele. Porque o rapaz pode contra-atacar a qualquer momento. De repente, aparece uma rapariga e diz ao ladrão que aqui há muitas árvores velhas e que se usa equipamento de veado. O ladrão está em frente a uma fogueira pela qual é responsável. A rapariga aproxima-se cada vez mais dele, aparentemente pronta para um confronto. Ela apercebe-se de que ele esgotou todas as suas provisões e pede-lhe que lhe dê o último saco. O vilão quer detê-la e não percebe o que ela está a fazer. Mas ela está cheia de energia Ki. O seu corpo está cheio do poder do seu novo talento. E o ladrão pede-lhe que pare. Mas ela vai em frente e acerta-lhe mesmo na pelvis, o que incapacita o vilão e lhe dá um duro golpe. O seu poderoso golpe faz com que o homem voe tão depressa que atravessa várias árvores e para na última. O fogo que ficou no campo de batalha após a fuga do vilão não se apagou. E o rapaz, que acabara de escapar ao golpe do ladrão, aproxima-se da companhia da rapariga. Ele está segurando uma sacola e parece que foi por causa dela que provocaram essa confusão. A rapariga decide verificar o que está lá dentro e o rapaz fica zangado porque é sempre usado como isco. Nessa altura, ela prende o cabelo despenteado e pergunta-lhe se ele quer que a irmã mais velha fique em segurança. Se assim é, ele devia ter nascido mais cedo, se acha que é injusto. Depois disso, fizeram tudo o que queriam fazer, e a única coisa que faltava era apagar todo o fogo que restava no campo de batalha, porque tinham de o fazer rapidamente, pois podiam chegar atrasados à reunião. Os seus nomes eram Zhengao Zhong e Zhengala Ren, e a reunião para a qual estavam com pressa era a reunião dos destinatários. Mudamo-nos para um lugar maravilhoso chamado Shohongslu, uma rua famosa onde muitas pessoas almoçam. Este local público era como um restaurante e não havia um único lugar vazio, pois todas as mesas estavam ocupadas e os visitantes esfomeados pediam mais. A Rin e Jun também vieram a este restaurante, ansiosos por comer o seu ramen preferido. O rapaz estava a comer o seu ramen com entusiasmo quando de repente ouviu um grito. O som nem sequer lhe chamou a atenção, porque ele não se importava. A sua irmã, no entanto, ouviu o som e não o conseguiu ignorar, ao contrário do seu irmão, Jun. Levantou-se da mesa e disse-lhe que tinham de sair. Com grande velocidade levantou-se e, com a força do seu movimento, atirou o ramen de Zhong diretamente para a cara dele. O ramen quente foi parar à sua cabeça, as suas roupas absorveram o cheiro dos temperos, e ele não percebeu bem por que é que a irmã avançou tão rapidamente. Como Jun não tinha ouvido nada, provavelmente era apenas a sua imaginação que a levava a correr tão depressa. Do outro lado da cidade, um homem está de pé e segura a sua mão, que está muito dorida depois de ter sido atingida. Vemos o nosso herói, Hae-jin, a treinar com este tipo, e diz-lhe que a sua forma estável e adquirida é bastante boa, mas tem algumas nuances. Jin segura um pau por cima de si e atira-o ao tipo como arma. A voz de Hae-jin lembra-o de agir como se fosse uma batalha real, mas o rapaz apanha o pau e apercebe-se de que gastou toda a sua energia. O suor das suas pálpebras, que estava no limite da sua força após um treino intenso, escorre diretamente para o chão. A Ren corre para ver, porque ouviu os sons desta batalha de treino por toda a cidade e queria saber o que se estava a passar. O rapaz pede a Hae-jin que lhe dê outra oportunidade. O rapaz tenta dar um murro, mas Hae-jin é um verdadeiro mestre da frente não reconhecida. E Jung e Eun-hai estão sentados ao lado dele nos arbustos a assistir ao espetáculo. Apesar de o rapaz ter pedido uma segunda oportunidade, os murros de Hae-jin são muito fortes. Em alguns momentos, Hae-jin ativou a sua energia Chi, o que tornou impossível para o rapaz desviar os seus socos rápidos. Embora ele tenha se esquivado dos golpes de bastão de Hae-jin, ele ainda não estava pronto para derrotá-lo. Assim que o jovem mestre lhe bateu na perna com o pau e ele conseguiu esquivar-se, o pau ainda o apanhou e atingiu seu corpo, criando uma visão verdadeiramente dolorosa. Sentado nos arbustos, a Ren ouviu os gritos e decidiu fugir. Hae-jin ficou parado e olhou para o seu adversário, que gritava de dor devido ao seu golpe. Ele estava feliz por ter conseguido fazê-lo. O seu corpo estava finalmente muito mais leve e o seu treino tinha valido a pena. A sua verdadeira seda azuri dava-lhe estabilidade no uso das suas técnicas. Olhou para os seus braços poderosos e apercebeu-se de que em breve seria capaz de dominar as artes marciais dos 4 deuses. E isso seria incrível para ele. Mas os seus pensamentos foram interrompidos por um homem que se aproximou deles.
O homem parecia bastante velho, mas era uma figura forte, pois era o comandante de um grupo de falcões, e o seu nome era Shinamo. Heijin disse ao seu comandante que se iria lavar depois da batalha e que deixaria os convidados que estavam sentados nos arbustos a observá-lo para este comandante. Shinamo seguiu a ordem do jovem cavalheiro, apercebendo-se de que estava a ser observado por 2 espiões. Ficou parado e não fez movimentos bruscos. Mas passado algum tempo, disse que podia esperar o dia todo, por isso era melhor irem-se embora com calma. O farfalhar das folhas não tardou a chegar. Arren sai dos arbustos. Levanta-se porque se apercebeu que tinham sido vistos e o seu irmão, que estava por perto, fica impressionado com a sua manobra. A rapariga apresentou-se ao comandante dos falcões e pediu desculpa, dizendo que tinha vindo porque tinha ouvido os gritos, e ao ver a batalha, não conseguia tirar os olhos da batalha. Passado algum tempo, pegou também no irmão desajeitado que nem sequer sabia como reagir. O comandante dos falcões disse que era bom que eles tivessem confessado, mas que era muito rude espiar. Heijin virou-se para ver os convidados e notou que eram seus velhos amigos, mas não conseguia sentir bem a energia aqui deles. A R1, para justificar as suas ações, disse que o seu irmão estava em primeiro lugar e que no futuro iria cuidar dele como sempre, fazendo dele um isco. Claro que ele ficou zangado com ela por ter voltado a falar com ele e correu atrás dela com raiva. O comandante não reagiu a isso, porque eles eram apenas crianças. Sabia que a sua natureza humana e a sua energia aqui eram diferentes do ladrão que conhecera. Mas não podia tirar conclusões precipitadas sem os ver em combate, porque no mundo, até um monge pode tornar-se um assassino. Ao passar, a rapariga reparou que o rapaz estava parado. Embora ele estivesse parado sem olhar para eles, ela apercebeu-se que ele as estava a observar e que elas deviam ter cuidado com ele. Logo a noite chegou e algo de incrível aconteceu sobre a taberna onde as pessoas estavam a jantar. Chamas irromperam nas proximidades e subiram vários metros. As pessoas levantam-se das suas mesas em sobressalto, pois a explosão que se aproxima estilhaça os móveis e a louça que estão nas suas mesas, assustando-as. Empurrando-se uns aos outros, começaram a correr para fora da taberna para escapar à ameaça desconhecida. Numa janela próxima, subia fumo da explosão que temiam. O pé de alguém pisou o chão, que estava envolto em chamas, como se alguém o estivesse a controlar. Um homem bastante desagradável, envolto em explosivos, saiu do círculo da explosão e começou a explicar quem estava a abusar dos seus subordinados. O homem despejou um pouco de líquido da embalagem, dizendo que era melhor que o autor do incidente anterior se fosse embora. Caso contrário, estava pronto a queimar tudo aqui. A Ren e June assistem a esta cena do telhado, apercebendo-se de que os acontecimentos da noite continuam. Quando o rapaz ouviu as palavras da irmã, não percebeu do que ela estava a falar. Mas ela rapidamente lhe explicou que se tratava do patrão do tipo a quem tinha batido antes. Ela correu rapidamente para a frente, ignorando as palavras do irmão, que sugeriu que ela pedisse ajuda ao clã Yen. Quando viu que a R1 o ignorava novamente e decidia agir por si própria, apercebeu-se de que o seu comportamento era muito semelhante ao dela. Quando ela começou a aterrar com a bota num dos telhados, ele estava mesmo por cima do local da explosão, e uma força de ar esquiva mantinha-o no ar. Gritou ao ladrão que a pessoa que tinha insultado o seu criado já estava aqui e sugeriu-lhe que parasse de brincar com o fogo. Os homens do homem repararam que a rapariga que tinha causado todos os problemas tinha chegado, e começaram todos a gritar que ela estava no telhado. Alguns deles ficaram contentes por a verem, porque a iam fazer prisioneira. O seu servo espancado e com o braço partido reparou na rapariga e pediu ao patrão que a agarrasse depressa. Mas o patrão bateu-lhe com força, sem mostrar qualquer compaixão por ele. Isso aconteceu porque ele não conseguia ver bem a rapariga por causa do seu subordinado. A criada derrubada caiu no chão, e agora nada impedia o patrão de a ver bem. O indigno patrão gritou à rapariga que descesse as escadas e falasse de tudo, porque tinham de se encontrar cara a cara. Do alto do telhado, ela percebeu que o vilão estava usando uma mão de sombra, uma técnica que causa dor intensa quando a energia entra no corpo de outra pessoa. Por isso, ela tinha que ter cuidado com esse vilão. Pensou muito bem em descer as escadas, mas decidiu ficar no telhado. Entretanto, os tipos lá de baixo decidiram dar-lhe uma lição e começaram a atirar grandes quantidades de explosivos diretamente na sua direção. O chefe não estava sozinho e gesticulava para os explosivos, dando a impressão de ser um maestro de orquestra. O patrão compreendeu que os sacos de explosivos que voavam em direção à rapariga eram muito perigosos e que algo de mal lhe poderia acontecer depois desta salva. Os sacos de explosivos voavam diretamente para a rapariga, e ela não reagiu imediatamente. E talvez não tivesse tido tempo se não fosse o irmão, que interveio e veio em auxílio da irmã. Ao ativar a técnica da pequena estrela, ele conseguiu parar as bombas que voavam, protegendo a sua irmã. Até as tomou nas suas próprias mãos, impedindo-as de explodir. Depois disso, com as mãos cheias de bondade, desceu à terra.
mas apercebeu-se de que a sua técnica exigia uma enorme quantidade de energia. Logo reparou que havia punhais espetados na sua perna, e a sua irmã já estava a correr para o ajudar. Eram punhais do diabo que lhe tinham espetado no corpo, e as feridas sangravam como se estivessem carregadas com algum tipo de energia. Jun, sentindo-se nauseado, começou a cuspir sangue para o chão. Assim que o sangue caiu no chão, exalou um cheiro horrível. E a rapariga, aproximando-se do irmão, apercebeu-se que era o cheiro do veneno. O dono, devolvendo os punhais com sangue fresco às suas mãos, garantiu à rapariga que não se preocupasse, porque ele tem um antídoto, e não importa se é homem ou mulher, têm de estar vivos para serem vendidos. E tudo isto mostrava que ele aderira a esta filosofia e se considerava um grande senhor do fogo. Neste contexto, tudo estava a arder. E o nome deste criminoso era Banga. Quando ela viu o ataque horrível deste criminoso ao seu irmão, ficou dominada pela raiva. Reuniu a sua energia aqui e preparou-se para lhe tirar o antídoto à força. Um caos venenoso envolveu o local onde as pessoas tinham estado recentemente a jantar, e podiam ver-se destroços por baixo. Redin saiu do seu hotel e viu o que estava a acontecer. Pouco depois, o seu irmão saiu a correr do seu quarto, viu as consequências e disse que não iria informar o esquadrão de falcões sobre o incêndio. Por sua vez, o outro clã pediu ajuda, ao que Redin lhes garantiu que não se deviam preocupar porque o vento estava a soprar para o outro lado e o fogo não se propagaria. Em resposta, o seu irmão disse-lhe para ajudar o clã Jegal e para se certificar de que a ajuda chegava o mais depressa possível. Mas Jongpan olhou para o seu irmão e reparou que ele não estava a responder a nenhuma das suas palavras. Redin observava atentamente os acontecimentos. Os seus olhos estavam cheios de um poder desconhecido. Ele viu como Arryn tinha atacado o dono da taberna com raiva quando este decidiu atacar a taberna. E queria que ela continuasse da mesma forma. Ele queria que ela lhe mostrasse mais, que lhe mostrasse as artes marciais do seu clã que ele tanto queria ver. Enquanto a rapariga atacava o chefe vilão, ele esquivou-se facilmente ao seu ataque. O nosso herói olhou para as chamas ardentes da batalha e apercebeu-se que se ao menos estas pessoas do clã Jegal tivessem acabado com o seu próprio clã na sua vida anterior, só ele poderia sentir o poder desta energia e compreender a sua origem. O Imperador das Trevas transformará toda a província de Ebei num mar de fogo cheio de sangue. A batalha continua, e a tentativa falhada de Arryn de assassinar o seu chefe causa confusão na cidade. O fumo enche as ruas e um rugido ecoa nos edifícios. Ela ativa a técnica misteriosa do seu clã, revelando subitamente todas as cartas na mesa. A luz da sua aura ilumina as sombras que a rodeiam. O seu adversário, um lutador indigno, assume uma postura defensiva, criando a ilusão de que está a controlar a batalha. Ele ri-se dos esforços dela, gozando com os seus fracassos. Conhecendo o segredo do clã Jegal, levanta os punhais desafiadoramente, condenando a rapariga por usar a técnica da primeira bétula negra divina. Entretanto, a rapariga concentra a energia da técnica divina, apercebendo-se de que, apesar de todos os obstáculos, tem de se apressar, pois o seu irmão está à beira da morte. O patife chama-lhe Irmã Sem Coração, lembrando que ela só decidiu usar a técnica secreta depois de o irmão ter perdido a consciência. As palavras dele magoam profundamente a rapariga, mas ela não deixa que isso a distraia do seu objetivo. O bandido, por sua vez, põe-lhe a mão na cabeça, pensando que ela está realmente arrependida, e prepara-se para acabar com a sua curta vida. Arryn dá pontapés, tentando magoar o seu adversário. No entanto, o patrão não faz correr a sua organização em vão, pois a sua força facilita a defesa dos seus pontapés, confirmando o seu domínio na luta. Num instante, atira-lhe uma salva dos seus punhais afiados, generosamente revestidos de veneno. Os punhais voam em direção à rapariga, mas não a atingem devido à sua incrível agilidade. Acumulando a energia da técnica divina, Arryn avança. A sua aura brilha, formando um soco poderoso. Este murro foi concebido para ir ao encontro da cara feia de um vilão astuto. Ela ativa a técnica da palma da estrela menor, e o seu murro perfura o corpo do chefe. Ele cambaleou para trás. As suas pernas dobraram-se e parou. Embora ela o tenha atingido com força, o chefe parecia completamente indiferente ao ferimento. Ela estava confiante de que tinha executado o soco sem falhas, sentindo que tinha atingido o seu objetivo. No entanto, o vilão não caiu, então ela decide atacar novamente. Não havia tempo para pensar, ela tinha que agir rapidamente. Levantando-se resolutamente, dirige-se de novo para o seu inimigo. De repente, um punhal afiado aparece do nada e voa diretamente para ela. Ela vê que o punhal está a brilhar com energia chi-vermelha. Com a velocidade da luz, ela desvia-se, evitando o golpe, e assim prolonga a sua vida por algum tempo. Embora não perceba como é que isso aconteceu. Não consegue perceber como é que, depois do seu poderoso murro, este velho malandro ainda está de pé e parece atirar-lhe magicamente um punhal.
Decide afastar-se para uma distância segura para voltar a analisar a situação, porque tudo aconteceu demasiado de repente. Tendo como pano de fundo o seu patrão em chamas, que está a sangrar, ele diz-lhe que a apunhalada não foi má e que até parecia tê-lo magoado. A raiva do Senhor do Fogo é avassaladora e ele tenta freneticamente despedaçar a rapariga, atacando-a com os seus punhais traiçoeiros. Esquivando-se com todas as suas forças, ela tenta não cair no seu gancho. Tem mesmo de se desviar dos punhais, porque são muitos. Mas a sua técnica também é poderosa, e consegue partir os punhais em pedaços com a sua energia chi divina. Mas com cada técnica demoníaca que é reduzida, este Senhor do Fogo acrescenta o seu próprio ataque à queima-roupa, aumentando a pressão sobre a rapariga. Numa luta feroz, eles colidem e ele dá um pontapé no braço da rapariga com o seu pé flamejante. O golpe foi brutal e ardente, e a rapariga sentiu-o perfurar o seu corpo com toda a força. Mas ela não ia desistir. Agarrou-lhe a perna com uma mão e decidiu bater-lhe com a outra. O seu punho voou diretamente para a sua cara, e ela esperava que este golpe lhe fosse fatal. Depois de o punho ter colidido com a cara do patife, este recebeu ferimentos suficientes que o poderiam ter tornado numa pessoa melhor. Mas apesar disso, manteve-se de pé, defendendo-se eficazmente e contra-atacando. O vilão afastou-se para uma distância confortável e viu que a rapariga já estava cansada e ia começar a cair. Ele esperava que ela não fosse capaz de resistir por muito tempo usando sua técnica. Afinal, sua arte marcial era muito poderosa e difícil para ela, tornando-a presa fácil para o inimigo. E como ela se agarrava ao corpo e a sua energia já estava a desaparecer, apercebeu-se de que a situação estava a piorar. De repente, o chefe lembra a OS seus homens que não percam tempo e começa a atacar a rapariga, com o objetivo de a capturar. Uma multidão de bárbaros começa a rodeá-la. A sua força começa a abandoná-la, e ela apercebe-se de que não consegue lidar com ele sozinha. O que mais a magoa é saber que tudo isto aconteceu por causa dela, e que o seu irmão pode nunca mais acordar. Esta noite de luar é inundada por uma luz ardente, criando uma atmosfera ameaçadora. O nosso herói fica de lado, observando a técnica que a rapariga usa, mas não tem pressa em ajudá-la. Mas, de repente, o irmão dela, John Penn, não suporta tanta ilegalidade e intervém na luta. Ele decide ajudá-la, apesar do perigo. Hee-jin olha para ele e apercebe-se de que tem de apoiar o irmão. Ele exala, apanhando-se a pensar que sente algo estranho. Esta sensação invulgar está a assombrá-lo e talvez lhe possa revelar algo misterioso. Mas não tem tempo para pensar. Pega no seu bastão de madeira e prepara-se para a ação. Levanta o bastão acima de si como uma lança, apontando para o inimigo. A sua tarefa é atirar e atingir o vilão para intervir na batalha. Ativando a sua energia, atira o bastão para o meio da multidão de vilões. Nesta altura, um grupo de bárbaros esmaga furiosamente tudo o que se encontra no seu caminho. Um dos golpes atinge o corpo de Arrene em cheio. Caída no chão, ajoelha-se e apercebe-se que a sua força a está a abandonar. Neste momento, pensa que a sua vida poderia ter terminado num lugar tão desagradável. Os bandidos rodeiam-na e riem-se, lembrando-se de como ela se movia com agilidade e agora parece que tudo acabou para ela. Um dos bandidos, vendo a rapariga indefesa, pensou em usar a situação em seu proveito e pediu autorização ao seu comandante. Mas ao mesmo tempo um bastão voa com grande força e corta-lhe a cabeça, parando os seus terríveis pensamentos. A rapariga que assistiu a esta incrível visão não percebeu quem tinha tomado o seu partido, e o rosto do bandido morto estava coberto de sangue. Quando o bandido caiu, todos sustiveram a respiração, tentando perceber o que tinha acontecido. O nosso herói emergiu do fumo espesso que envolvia o caos. Os bandidos estavam distraídos com a decapitação brutal do seu companheiro, e é evidente que não podem deixar o assunto sem resposta. O rapaz, consciente das possíveis consequências da sua intervenção na batalha, avança silenciosamente. Um dos bandidos olha para ele e pergunta quem é ele, quem terá feito isto. A rapariga, por sua vez, olha para o jovem mestre do clã Paek Sun-yen, reparando na sua figura forte. Ela compreende que ele não teve medo de intervir na luta, mas a questão principal que a preocupa é por que é que ele a está a ajudar, e por que é que a olha com tanta frieza. Um dos soldados, que trazia ao ombro uma arma semelhante a uma massa, aproxima-se de Hadin. Aproximava-se cada vez mais para lembrar a Hedin uma coisa muito importante que ele talvez não soubesse. Quando um superior te faz uma pergunta, tens de responder rapidamente. E ele queria obrigar Jigen a responder. Mas 1 minuto depois, o guerreiro cai no chão, queimado até a morte. A sua arma cai e rola para os pés do rapaz, que se baixa para a apanhar. A multidão de bandidos fica ali incrédula com o que aconteceu. Mas o seu camarada está deitado no chão, e a sua arma está agora nas mãos do rapaz. É claro que não tencionam ficar por aí e cercam-no, prontos a atacar. Uns com garras, outros com espadas, outros com sabres. E todos eles caem sobre Hedin. Mas o que é que ele fez para matar o seu camarada sem sequer lhe tocar? Hedin toma uma posição de combate, e o asfalto parte-se debaixo dele.
O chefe desses bandidos grita ao seu exército para o deter a todo o custo. O tipo calmo duplica instantaneamente de tamanho aos olhos dos bandidos, quase como uma ilusão. Com uma velocidade incrível, segurando uma massa nas mãos, corre em diferentes direções para dispersar estes miseráveis. Bate-lhes sem piedade, esmagando-lhes as caras feias, tornando assim o mundo um pouco melhor. Embora não quisesse realmente ajudar esta rapariga, apercebe-se de que não